conversando. E, Lucas, você perguntou, então, o que me motiva, né, a trabalhar com a respiração nesse sentido? Isso. É isso? Cara, eu acho que assim, desde que eu te conheci, né, não faz tanto tempo que a gente se conheceu, acho que deve fazer 6 meses, talvez, no máximo. Eu já vinha me questionando bastante, né, sobre qual era a relação, então, do trabalho que eu fazia e com o Tantra, né, que é o seu trabalho, como eu te conheço, né, eu que venho das bioenergéticas, de terapias de reabilitação, assim, né, sempre percebi tudo isso como um treino de percepção, né, de percepção. E para a gente ir percebendo melhor as coisas, a gente tem que ter alguma ferramenta de conexão com a gente, com o presente também. E sem dúvida nenhuma, essa ferramenta é a respiração, que está presente, né, em qualquer prática que a gente faz, né? De diferentes formas, a gente sempre está, no fim das contas, liberando a respiração para promover um pulso para aquele corpo, né? Quando a gente está falando desse tipo de trabalho, né? A gente quer promover fluxo, promover pulso, para a pessoa entrar em contato com essa energia, vamos falar, essencial, né? E nada mais, mais presente o tempo todo e que se relaciona mais com esse nosso estado do que a respiração. Então, faz muito tempo, né? A primeira aventura que eu fiz, vamos falar assim, né? Dentro desse mundo de terapias, tinha 20 e poucos anos, eu fui para um Vipassana. Acho que vocês conhecem Vipassana, né? A meditação do silêncio, aquele 10 dias de silêncio, né? Eu fiz uma aula de yoga só, um amigo que era professor de yoga, eu nunca tinha feito, eu fiz uma aula, e ele falou, Arthur, você quer aprender mesmo meditação? Vai fazer um Vipassana. No mês seguinte, eu estava lá no Vipassana, com 20 anos de idade ali, e aí, cara, eu não sabia, eu nem fazia ideia, eu nunca tinha meditado, eu tinha feito uma aula de yoga, e aí foi quando eu me encontrei com a respiração já de cara, né? A meditação Vipassana, eles ensinam 3 técnicas de respiração. A primeira consiste em só prestar atenção no nariz. Você fica 3 dias só prestando atenção no nariz. E assim, das 4:30 da manhã às 9 da noite. E é isso que vai... No começo é difícil, né? A concentração vai e volta, o corpo dói e tal. Mas dali a uns dias você vai entrando num estado de transe, assim, né? E comecei a ter acesso a muito conteúdo. Eu era muito moleque, né? Não tinha parado para pensar em muita coisa ainda, né? E de repente eu comecei a perceber a minha vida passando ali, né? Como é uma meditação de silêncio, depois dos primeiros dias, você fica preso com o seu pensamento só, né? Então eu comecei a perceber como que estava relacionado, né? Por exemplo, meu pensamento, minha respiração, as tensões do meu corpo. Tudo isso que foi se tornando, né? Depois a minha ferramenta de trabalho fundamental, olhando para outras técnicas, mas sempre tendo como o olhar assim central essa perspectiva. E da mesma forma foi o meu encontro com o Tantra, né? Que não foi com você, foi uma outra experiência que eu tive agora, mas já faz uns anos, né? Que eu tive meu primeiro encontro. E foi assim, tipo, uma descoberta também nesse mesmo sentido, de uma técnica que reestabelece a pulsão, que dá uma grande vitalidade, né? Assim, e o entusiasmo mesmo com as coisas, né? E que promove, sobretudo, essa liberdade na respiração, né? Tanto que quando a gente ouve as pessoas falando depoimentos e tal, é muito comum, né, a gente ouvir as palavras, por exemplo, me senti muito leve, parece que eu tô voando, parece que eu tomei ayahuasca, parece que eu tomei cogumelo, porque é a sensação de liberdade, de plenitude, da gente estar preenchido, né? Utilizando todos os nossos espaços e, sobretudo, enfraquecendo esses mecanismos de defesa que estão superativados sempre nesse estresse, né? Então, até por isso eu acho que é tão importante fazer trabalhos de imersão, né? Nesse caso, para a gente poder ir abaixando esse volume, né? Do som do dia a dia, da preocupação com a cidade, com o medo, com a pressa, com tudo isso que a gente chega ainda, né? No local de trabalho. E isso só vai abaixando com os dias. Acho que é isso, Lu. Eu acho que assim, esse é o link é a percepção, é o treino da percepção. E a ferramenta que vem em comum é a respiração, né? Acho que é por isso. Bom, acho que tem uns 6 meses que a gente se conhece, mas eu e o Arthur, a gente já está pensando em criar os filhos junto, essas paradas assim, coisa bem leve, coisa bem... E você falou uma coisa importante, né? Que é sobre
restabelecer a pulsão, né? A pulsação. E aí, quando a gente fala de terapias holísticas, a gente fala muito em expansão. Eu quero expandir minha consciência, eu quero expandir o meu pensamento, expandir as minhas possibilidades corporais. Só que eu fui percebendo que essa questão de expandir, às vezes ela fica muito solta, dá uma ideia muito livre, né? Beleza, eu preciso expandir. Mas o que fazer para expandir? O que fazer para expandir a minha consciência? Se alguém me falasse isso lá quando eu tinha 20 anos, 19 anos, eu tinha essa ideia de expansão de consciência, mas ela era muito ligada a um conhecimento, vamos dizer assim, cognitivo, né? Eu ficar cada vez mais inteligente na minha mente, mas às vezes burro emocionalmente, né? Quantas pessoas a gente não conhece que é assim, né? E quando a gente fala de expansão, para mim a respiração é o que desperta o nosso pulsar, a nossa pulsação, né? E aprender a respirar é o que vai trazer o seu direcionamento de caminho para você promover na sua vida essa expansão que você deseja. Expansão corporal, expansão da mente, expansão da sua espiritualidade. O Leonardo Dior, né, que fala o precursor do Renascimento, ele fala que respirar conscientemente é a forma que a gente entra na porta da espiritualidade. A gente entra na porta espiritual por meio da respiração. E desde que eu conheci o Arthur, eu vi que o nosso trabalho ele é muito parecido, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa, o cara já pensou, ou ele quer fazer alguma coisa e eu pensei, né? A gente trocando mensagem esses dias, ele falou, cara, parece que quando eu estou falando com você, eu estou conversando comigo, e é a mesma coisa que eu sinto. E é por isso que esse trabalho, da forma que a gente faz terapia, da forma que a gente conduz os nossos grupos, a gente vê uma potencialidade para demonstrar para vocês e para nós também formas, técnicas simples, potentes de guiar processos, nem que seja o seu próprio. Né, Arthur? É isso. Falei muito? Não, para mim não. E eu, sabe o que eu queria, Lu? Será que temos uns 5 minutos para eu ler um Gaiarção aqui para a gente? Eu vou pôr na tela, assim vocês podem ir lendo comigo. Eu achei esse texto muito lindo e ele vai falar sobre respiração de uma forma bem poética, bem bonita. Não. Aqui. Estão vendo aí, gente? Só me dá o feedback. Estão vendo? Sim. Sim. Então tá, eu vou ler. Respiração, espírito e Deus. Se dissermos coisas relativas à atmosfera, ao ar e à respiração, escolhendo com certo cuidado as palavras, logo se fará claro quanto essas coisas têm que ver com as concepções religiosas dos homens e com sua maneira de conceber o espírito. A atmosfera, como Deus, é infinita. O ar, como Deus, está misteriosamente em todos os lugares ao mesmo tempo, presente em tudo e em todos. Deus é onipresente. Deus vê tudo, é o transparente e o luminoso por excelência como o ar. Deus é luz. As palavras existem e caminham pelo ar que as contém todas. Deus sabe tudo, isto é, conhece todas as palavras. Deus é onisciente. Nunca se ouviu dizer que os homens tivessem lutado uns contra os outros a fim de respirar. Caso raro, os homens já brigaram por tudo que se possa imaginar de existente, de inexistente, de concreto, de abstrato, de simbólico ou do que seja. No entanto, jamais puderam brigar por causa do ar, que existe em abundância para todos, bons e maus. Logo, Deus é amor. A atmosfera está lá no alto, lá em cima, no céu, como todos os paraísos, como tudo que é bom. Tudo que vem do alto são seres superiores, do baixo vêm os demônios e os monstros. No tronco, na metade de cima, o peito que respira. Na metade de baixo, o ventre e os genitais. A intenção dos deuses, como as forças invisíveis que modelam as nuvens, é caprichosa. Dela, como das nuvens, dependem o bom tempo, a chuva, o azul, a seca, a fartura ou a fome.
Na atmosfera acontece a tempestade, e nela estão os deuses, antigos e modernos, que sempre foram concebidos como o vendaval e os relâmpagos, barulhentos e intimidantes como o trovão. Ó Senhor, Deus das tempestades, dado que operamos com alguma coisa de todo invisível, que está sempre simultaneamente dentro de nós, no pulmão, e fora de nós, na atmosfera, é sempre muito difícil saber o que é nosso, o que é de cada um e o que é do grande espírito, isto é, da atmosfera. Comportamo-nos em relação ao ar como os peixes em relação à água. A água é o mar e é de todos os peixes, enquanto os sustenta e lhes enche continuamente a boca e as guelras. Na água, todos os peixes são um. Em relação ao grande espírito, somos todos um. Parei. Gostaram do garçom? Ali ele vai além ainda, vai muito além. Depois as palavras, sabe que são anjos, que elas andam, né, pelo ar, comunicando, levando a mensagem, né, nesse grande espírito. Gaiarsa é incrível, né? Ele tem uma maneira bem peculiar de escrever, né? Nunca vi ninguém escrevendo dessa forma. Sim, ele diz mesmo isso, né? Ele escreve como a voz do inconsciente, né? É como se ele estivesse assoprando dentro da sua cabeça, né? Esse livro é muito lindo, na verdade. Ele vai depois, ele vai até o Renascimento. Ele termina esse livro falando da técnica do Renascimento, né? Acho que a gente vai. Qual que é o livro? Esse é o Respiração, Angústia e Renascimento. Olha, quando você começou a ler, eu falei, eu acho que essa parte é desse livro. Porque enquanto você estava lendo, eu me perdi 3 vezes. Eu falei, eu só me perdi assim nesse livro. O Gaiaça me faz me perder muito. Ave Maria. Mas que bom que eu me encontro. Ju, você quer falar? Fala rapidinho. Ju? Ju? Você levantou sem querer a mão? Foi sem querer. Acho que sim. Bom, hoje eu fiquei pensativo. A Ratna me falou o tema da aula, né, que é potencial terapêutico da respiração somática nos atendimentos. E a gente pode considerar os atendimentos individuais ou em grupo, né? É uma forma de atendimento. E eu fiquei pensando, o que é que eu faço? Eu falei, não, eu trabalho com Tantra. Aí você vai destrinchando o pensamento. Eu falei, beleza, eu trabalho com Tantra. Eu falei, não, mas o Tantra é a forma, é o método, é a metodologia. O que eu faço? Um processo terapêutico utilizando a metodologia tântrica, que é ancorada ao corpo, que é ancorada ao ser espiritual. Beleza. Mas e para quem não é tanto ligado na espiritualidade? Como é que eu falaria isso? Como é que eu falo isso? Eu falei, uma proposta terapêutica. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, que o que eu faço nos meus grupos são 2 coisas. Desenvolver intimidade e mostrar para as pessoas como respiram. É isso que eu faço nos meus grupos, gerar intimidade e ensinar a respirar. Nem que seja o ensinamento de não reprimir a respiração. E só da gente conseguir isso já é um grande passo, e é uma das coisas mais difíceis, na verdade. Porque desde que somos crianças, aprendemos a reprimir, de acordo com os acontecimentos da nossa vida, né? Então, nós chegamos num cerne aqui bem interessante, que todo o processo terapêutico, para mim, ele é um regulador emocional. Ele trabalha como uma regulação emocional. Então, a respiração, ela está intimamente ligada ao nosso sistema nervoso autônomo. E esse sistema, ele controla as respostas do nosso corpo ao estresse, às emoções. Então, se você fizer uma viagem aí na sua história do tempo, você vai ver que momento de estresse tem aquela repressão da sua respiração, e aí depois você tem uma adrenalina muito grande para tentar resolver isso, né? Uma resposta adrenérgica que te motiva a você sair dessa situação que está gerando estresse, né?
Então, nós podemos chegar a uma outra conclusão, que é, aprendendo a respirar, nós conseguimos lidar de uma forma mais saudável com essas situações. Pode falar, Arthur. Acho interessante mesmo, Lu, só aproveitar o gancho, que se a gente começar a pensar, talvez várias pessoas aqui, talvez algumas, já tenham sofrido alguma crise de ansiedade, por exemplo, ou uma crise de pânico, ou já tenham visto esse processo, alguém passando por esse processo. É justamente o que o Lucas desenhou agora. Quando a gente começa a inibir e reprimir toda a ação do nosso corpo de resposta, quais são as ações mais comuns do corpo para se autorregular? Seria tremer, chacoalhar. Pode ver, sempre que existe um estresse, na sequência, nosso corpo dá um jeito de tremer. Ele dá um jeito de chacoalhar para dar uma regulada nessa quantidade de tensão. Porque quando a gente gera uma tensão, vamos falar que eu estou na expectativa de algo ruim que vai acontecer comigo, meu corpo se prepara para a luta ou para a fuga, e isso me deixa todo ativado, cheio de sangue na musculatura, né, preparado para a luta, né, para a luta. E aí, de repente, eu não concluo essa ação, eu não luto nem fujo, não aconteceu nada, era só uma neurose, vamos supor que a pessoa não me assaltou, parecia que ela ia me assaltar, mas não assaltou, era só uma atitude neurótica, mas meu corpo mesmo assim se preparou, inconscientemente, esse sistema autônomo que o Lucas falou anteriormente. E como é que ele se prepara? Enche de musculatura no sangue, sangue na musculatura, e ativa a musculatura de luta, ou seja, essa região, por exemplo, que todo mundo fala, nossa, tá pesado aqui. Aqui seria a extensão da nossa garra, né? Quando eu vou para a luta, é aqui que enche de sangue, é aqui que eu tenho que lutar. Só que eu, por exemplo, não luto com ninguém. O que acontece, então? Eu reprimo. E aí isso, o Gaiarsa dá esse nome, até ele fala um afeto posturalizado. Todas as atitudes que a gente fica inibindo. Só que hoje em dia a gente sabe, pelos estudos de neurologia, os neurônios espelho, né? Quando eu penso numa atitude, ela acontece um pouquinho com menos voltagem do que seria a atitude de fato. Mas ela acontece no meu circuito só de eu intencionar isso. E isso vai gerando o quê? Um monte de descarga elétrica sem lugar para ir, porque aquilo vai ficar preso, a gente não vai ter essa atitude. E isso vai gerando um estresse gigante, muita tensão, muita eletricidade gasta para manter essa tensão, e daqui a pouco, se você não conseguir dar um jeito, teu corpo vai entrar num processo, porque ele não vai aguentar mais essa carga. E esse processo é o que a gente chama crise de ansiedade ou de pânico. Tanto que essas crises têm qual a principal característica em comum? A respiração descontrolada, o corpo que treme, a pessoa que chora. Tudo, chorar é o quê? Se não uma ferramenta para liberar o diafragma, para ampliar minha capacidade de respirar, para liberar um pouco essas emoções que estão congeladas, né? O chacoalho da mesma forma, né? Regulando a tensão do meu corpo, né? Então, hoje em dia a gente tem tanto, esse fato é tão recorrente, porque a gente vive num momento de grande estresse, muita informação, muita agenda e pouco ponto de liberação, que em grande parte é o que a gente promove nos nossos encontros, né, Lu? Essa abaixar a guarda para poder deixar os corpos se autorregularem, trabalharem de outra forma, né? A gente já teve, muita gente aqui já teve junto, e a gente percebe esse gerar intimidade que o Luca falou, eu poder relaxar para deixar meu corpo trabalhar e se autorregular, né? A intimidade só acontece com a confiança. Esse é o subtítulo da intimidade, né? Você completando a minha fala, Arthur, eu me senti igual a Bebeto e Romário, a turma do Tetra. Um toca pro outro e mete gol, tá o Brasil campeão. Me senti assim, falei, caramba, Ratti. Até comentei com a Ratti, falei, nossa, que complemento show. Bebeto e Romário. Bora pro Corinthians, vamos salvar o Corinthians, então. E vocês conseguem perceber como o nosso sistema humano ele é interligado, né? Não tem como. A gente, às vezes, antes de eu ir para o yoga, ir para o tantra, eu considerava meu corpo separado em 3 partes. Era a minha cabeça, o corpo físico que me levava para onde eu queria ir e o meu pênis. Essa era a minha divisão. Olha o jeito que eu pensava no meu corpo. Meus dedos, minha mão não existiam.
Para mim era tudo um mecanismo só para eu ir e vir. Mas o que era mais importante era meu pênis, né? Mas não. O nosso sistema, o nosso corpo humano, ele é interligado. E a respiração é o que faz o movimento acontecer. O movimento da sua intenção, como o Arthur falou. Você intenciona. Nos meus grupos eu falo bastante sobre o potencial realizador da respiração. E por quê? Porque a respiração, ela materializa o seu pensamento. Tudo isso que eu venho fazendo com a educação tântrica, com o meu trabalho, eu estou respirando há pelo menos 5 anos. Vou ali, respiro diariamente, direciono o meu pensamento, direciono o meu corpo, direciono a minha energia, e existe uma lei, a lei da energia. Para onde está teu foco, para onde está a sua atenção, é para lá que ela vai. Então, se eu não sei muito bem o que fazer da minha vida, eu coloco minha atenção na minha respiração. Eu sento e respiro, como se fosse Vipassana, igual o Arthur falou. Minha atenção está indo ali. Pode parecer uma coisa muito simples, mas é o que de melhor eu posso fazer. E o Pranayama, ele serve para isso, gente. Esse é um curso que, se você trabalha com terapias, se você trabalha com atendimento ao público, vai te auxiliar muito nesse processo. Na outra... deixa eu ver se ela está aqui. Não sei se está. Na outra sessão online, teve a psicóloga, qual que é o nome dela que passou agora na Vitória? Esqueci. Eu fiz uma pergunta para ela no início. Mudou a sua forma de atendimento? Que ela é psicóloga, atendia, ela falou, nossa, mudou tudo, ficou muito mais humana. E a mulher só respirou de uma outra forma, confiou no processo, gerou intimidade com o corpo, confiou na individualidade dela. Porque a partir do momento que a nossa individualidade ela começa a ser desbravada, a gente começa a descobrir do que somos formados, não só no nosso potencial de pensar, mas no nosso potencial de sentir. A respiração é o que movimenta isso, gente. Então, no Pranayama, serão 3 dias que vamos conduzir ao desencontro do corpo com os componentes que estão enraizados. E como que a gente faz isso? Por meio da respiração. O Arthur, ele fez algumas práticas na nossa última turma, e eu ficava olhando ele dar as técnicas, muito simples. Às vezes ele só falava assim, gente, libera o cu. Eu falei, caramba, libera o cu e respira. Solta. Eu falei, caramba, eu ficava olhando e assim, e aí eu percebi 2 coisas que ele faz. 3, né? Porque uma é liberar o cu, a outra é liberar as tensões do corpo, e a partir desse momento de liberar as tensões do corpo, ele conduzia uma respiração. Ele falava assim, mexe o corpo, desce o corpo para cá e solta o som. O que o danado está fazendo? Ele está liberando espaço para a pessoa ela ter uma compreensão sobre como quer ter esse espaço interno. Não é isso, Arthur? Eu estou errado? Não, de jeito nenhum. E, Luca, então, falando disso, eu me lembro também quando a gente, no primeiro dia dessa última imersão que você fez, que eu participei também, você falou assim, né? A partir do momento que vocês entrarem nessa sala, se desidentifica, para de se identificar. E isso pode parecer algo etéreo, assim, né? Pô, mas se identificar com o quê, né? Eu sei quem eu sou, né? Posso pensar dessa forma, né? Mas se a gente pensar a respiração, é o nosso automatismo mais antigo. Ela começa antes da gente ser um feto formado. Com 3 meses a gente já começa a respirar de fato, assim, né? De forma rudimentar, mas já é o mesmo processo que vai se desenvolver depois. Depois, dentro da família, ou no lugar, no ambiente que você é criado, as repressões que você vai sofrendo vão te colocando num ritmo de respiração adequado àquela família. Então, depois a gente começa a falar, depois a gente começa na verdade, a gente começa a balbuciar, depois a gente começa a pensar um pouco, depois a gente estabelece uma fala,
e bem mais para frente você vai falar você vai se identificar com alguma coisa. E essa alguma coisa que você vai chamar de eu é essa formatação do que foi possível fazer dentro do arranjo que você se desenvolveu. Então, muitas vezes a gente fica muito identificado com esses papéis sobre os quais a gente foi moldado. E, de repente, numa oportunidade de um trabalho assim, ainda mais imersivo, né, que tem uma potência maior, justamente por ir apagando um pouco todos os pensamentos recorrentes, né, você percebe que a tua respiração, de fato, não era só aquilo, que aquilo não é tudo que você é, que, de repente, quando você se preenche, consegue sentir essas liberações, tanto que a gente fala muito sobre isso, né, liberação de tensão, que gera mais espaço para respiração, que aumenta a minha sensibilidade, que coloca em contato com a minha potência e também com os meus conteúdos reprimidos, né? Esse é o medo, né? Que em geral a gente sente, né? Eu falo, puta, eu vou fazer um trabalho desse e vou acabar dando de cara comigo mesmo, com a minha própria história, com toda a repressão que eu já senti, né? E eu acho assim, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com terapia, não tem um outro caminho de desenvolvimento que não seja esse o da respiração, porque tudo acontece ao redor disso, né? A qualidade do meu pensamento, a quantidade da minha atenção, a minha presença, a qualidade da minha presença, o quanto de potência eu estou utilizando. A gente tem essa possibilidade de viver respirando 500 ml por vez, mas você também tem a possibilidade de respirar 5 litros, percebe? São 100 vezes mais, e isso vai determinar a tua vitalidade, a tua potência. Então, acho que esse é o convite, a gente entrar em contato com isso, para a gente poder, depois de forma segura, já com essa experiência incorporada, né, utilizar isso como ferramenta de desenvolvimento, que eu acho que é sobre isso que a gente está falando, né? A gente vem de diferentes lugares, mas quando alguém chega até mim ou quando alguém chega até o Lucas, ele está com alguma questão que ele quer se desenvolver. E para isso, muitas vezes, a gente precisa fornecer um caminho, ajudar nesse caminho, auxiliar. E as ferramentas de maior impacto, tanto na percepção quanto na vitalidade, de mudança psicológica, são as ferramentas de respiração. Sem dúvida, cada um do seu jeitinho, né? Eu dou o meu jeitinho, o Luca dá o dele, mas a gente está querendo isso, né? Colocar as pessoas em contato com a potência. E num curso de formação de terapeutas, estabelecer esse lugar seguro. Porque são fortes muitas vezes o que acontece quando você põe a pessoa simplesmente para respirar. A resposta nem sempre é tão suave quanto poderia se imaginar, né? A pessoa só está respirando. Mas não, você está mexendo com essa segurança daquela identidade forjada dentro do seio da família. Você está mexendo com a coisa que mais se repete, mais automática, mais escondida naquele organismo. Isso por si só é de uma potência tremenda. E também, e depois que você percebe isso, como trabalhar, né? Citam tantos caminhos, né, de respiração. O que eu posso sugerir? Como utilizar isso como uma ferramenta pedagógica, terapêutica, de fato, né? É isso aí, Luca. Com certeza. E, cara, existem muitas técnicas de respiração. Muitas, muitas. E, geralmente, eu não me importo muito com nomes. Nomes eu vejo que é só para engajar a gente, te deixar encantado, um nome bonito, né? Um nome em inglês, às vezes. Você fala, nossa, essa técnica... Rebirthing. Renascimento eu não quero não, mas rebirthing é agora. Vamos fazer esse negócio agora. Porque eu acho que às vezes a gente se afasta da ideia, do cerne, da identidade do processo terapêutico. E essa identidade do processo terapêutico, ela é adaptiva. Por quê? Porque as individualidades, elas são diferentes. Então, se eu respirar, a respiração, a técnica de respiração, ela vai se adaptar ao meu corpo, ao meu pensamento de uma forma, para promover o que eu preciso no momento. Se for no Arthur, ela vai acontecer de uma outra forma. Mas o resultado, ele vai ser sempre muito parecido, que é uma liberação, é uma pulsação, uma expansão. E são diversas técnicas. Agora, no pranayama, a gente vai falar sobre
pranayama, né, que são as técnicas ali do yoga, nós vamos falar sobre renascimento, nós vamos falar sobre respiração somática nos atendimentos, nós vamos falar sobre respiração holotrópica caótica, nós vamos falar sobre processos de catarse. Talvez não dê tempo de falar sobre algumas outras que eu quero, mas nós iremos passar diretrizes de como utilizar, de como saber guiar nesse processo. E, gente, saber guiar, para mim, só acontece de uma forma, que é a gente passando pelo processo. Porque a terapia... eu achei que a Ratina pediu para eu falar baixo, que eu estava gritando. Deixa eu pegar aqui o fio da meada. A gente aprende a guiar passando pelo processo. Não tem como. Tem muitos alunos meus aqui, do Arthur também, não tem como. Vocês que estão se prontificando, se propondo a trabalhar com terapias, que vocês vão fazer da mesma forma que a gente, porque nós somos seres diferentes, nós pensamos de formas diferentes. E isso é muito bom para o processo terapêutico, porque engrandece. Então, a partir do momento que você se coloca na experiência, você passa pela experiência, você compreende a experiência, você abre uma filosofia, ou seja, um pensamento sobre aquilo que você vivenciou. E a partir disso você consegue agir com autenticidade. E agir com autenticidade, ela se resume também para mim na forma que você respira. Porque quando eu me sinto mais criativo, é quando eu estou respirando com mais qualidade. Então, se eu estou num período complicado, como eu estou passando esse último mês, por isso que eu estou meio afastado do Instagram, estou meio afastado do WhatsApp, porque eu estou num período que eu entendo esse meu tempo. Então, se eu não estiver respirando com qualidade, eu vou despertar gatilhos, coisas difíceis de eu digerir. Porque eu já me conheço a minha psique, conheço o meu corpo, e eu sei que isso vai na minha compulsão alimentar, porque eu sou um cara que tem compulsão alimentar. Vai na minha ansiedade, e tudo está interligado. Então, para eu não passar por tudo isso, eu prefiro muito mais respirar com qualidade. E o que eu faço, gente, para respirar? Às vezes, eu faço essa tremida no corpo que o Arthur disse. Às vezes, só sento minha bunda e respiro. Às vezes, eu respiro um pouco mais rápido para me ativar. Às vezes, eu faço uma retenção também para potencializar a minha energia. Entende? Então, eu só consigo saber disso hoje porque eu passei pelo processo respirando. Renascedor não é aquele que faz um curso, pega um certificado bonito, um certificado lá de 500 horas. Isso é um certificado, é um nome para te encantar. Mas e o processo? Como que essa pessoa respirou? Qual foi a qualidade do ensinamento? Compreendem? E é isso que o Arthur, a gente quer passar nesse pranayama. Primeiro, para você entender como isso vai trabalhar na sua individualidade, na sua psique, na sua vida. E se você quiser trabalhar com isso, você vai conseguir. Você vai estar muito mais amparado. Faz sentido isso para você, Arthur? Muito. Vou até aproveitar, deixa, e vou ler mais um textinho rápido, tudo bem? Vamos lá, claro. Esse aqui porque esse aqui o Garson escreveu Chapado de Respiração Circular. Chama Manifesto pelo Direito de Respirar, tá? Vou colocar aqui. Então, Manifesto pelo Direito de Respirar. Nenhuma Constituição e nenhuma revolução jamais pensaram em garantir para os homens o direito de respirar. Nenhum direito mais necessário, pois vivemos o tempo todo nos sufocando uns aos outros. Você me sufoca sempre que não posso dizer para você o que faço, o que sinto e o que penso. Sempre que preciso controlar minha voz e meus gestos para que você não perceba minhas intenções. Sempre que me ponho a justificar o que faço frente ao meu juiz interior, que é você. Sempre que reprimo meus desejos, porque todos vigiam a todos, para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer, o que seria bom que todos fizessem, amar, cantar e dançar. Minha vingança é fazer o mesmo com você. Por isso,
digo que vivemos todos nos sufocando e que jamais se pensou em garantir para todos o direito de respirar. Nós nos negamos o mais fundamental dos direitos, o de viver. Por isso vivemos sufocados, angustiados, infelizes. É preciso renascer e é possível renascer. Manifesto do Garção em prol da respiração. Vem na cesta básica do Garção um pacote de respiração diário também. Arroz, feijão, respiração. Coisa lindíssima. Esse vai ser o subtítulo, então, do Pranayama. Vai ser Pranayama, pelo direito de respirar. Gostei. Bonito. Ratna está me apressando aqui, mas eu tenho umas coisas para falar, gente. Rapidinho. Ela está falando, Lucas, a prática, vamos lá. Já a gente faz. Enquanto o Arthur estava falando, eu fiquei refletindo sobre o que significa respirar. Por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos. Eu estou vendo que ele tá num dia que ele está se sentindo, como é que se diz? Adolescente fala muito isso, criança também, entediado, né? Aí ele não quer usar o computador, ele não quer o celular, e eu tô achando isso bem bacana. E eu tô dando um espaço dele experimentar isso, né? Eu não quero que tirar dele o direito de pensar sobre a vida dele. Eu tô vendo que ele tá entediado. Eu poderia sugestionar alguma coisa para ele. Eu vou, em algum momento. Mas eu não quero tirar dele esse direito de passar por esse processo, de entender o que não é ter fazer nada, o que é não querer estar no computador, o que é não querer estar no celular. E eu estou achando isso muito bonito, eu estou achando isso muito potente. E ele fala, Lucas, acho que eu quero trabalhar. Eu falo, tá bom, você quer trabalhar onde? O que você quer fazer? Eu falo, eu sei, qualquer coisa. Eu falei, beleza, vamos procurar. Então, e aí eu me questionei isso, né? Por isso que eu lembrei, o Arthur falou e eu lembrei disso hoje. Ele sentou ali fora comigo, enquanto eu estava fazendo a minha medicina, e aí eu fiquei olhando para ele, né? Fiquei olhando para a barriga dele. Ele estava ali sem mexer no celular. E como que estava a barriga dele? Ele estava com a barriga assim, ó, reprimidinha, e uma respiração bem curta. Bem curta, é só para se manter vivo mesmo. É só para sobreviver. Aí eu fiquei falando, o moleque está respirando para sobreviver. Quando ele aprender a respirar, para ele perceber o encantamento da vida, eu fiz o meu trabalho bem, entende? Então, a respiração é a nossa forma de abrir um manifesto pelo surgimento da nossa individualidade. E é isso que a gente tem que promover para todos à nossa volta. O direito de descobrir sobre o que fazer da vida, né? Então, respirar, gente, a gente fala sobre terapia, mas da forma que eu falo que eu faço terapia, a gente conversa sobre a vida, porque a minha terapia ela é pautada na educação da nossa humanidade. Eu não me considero um professor de Tantra, eu não me considero um terapeuta, eu me considero um professor de humanidades. Isso que eu gosto de ser. Não sei falar bonito igual o Arthur, mas eu sei falar com o coração. Eu sei falar daquilo que me motiva, daquilo que me encanta. E eu estou gostando muito de falar sobre respiração, entende? Então, essa reflexão, ela traz uma abertura para a gente pensar o que queremos da nossa vida. Como que você quer levar a sua vida? Como que você quer viver sua vida? Como que você quer resolver a sua vida, os seus conflitos, os seus traumas? Eu vou te sugestionar. Não fiz isso com o Enzo ainda não, mas eu vou sugestionar para vocês. É respirando, gente. Não é, Arthur? É isso, cara. Hoje é aniversário do meu filho também, 19 anos.
e o João nasceu com uma bronquite nervosa, assim, desde pequenininho. E, cara, isso eu acho muito louco, assim, porque se eu chego, ele criança, e eu brincava com ele de respirar. Falava, filho, vamos soltar todo o ar. Aí, como uma brincadeira, né? Ia lá, fazia. E aí você chega para um adulto e fala isso, ó, deita aqui e solta todo o ar. 90% não consegue fazer isso. Não consegue soltar, porque isso é uma situação de entrega, de vulnerabilidade. É um direcionamento de morte, né? Um vazio, né? Que a gente fica quando solta todo o ar. Isso é muito recorrente, assim. Você pede para a pessoa soltar o ar sem fazer força, você vê ela tá assim, né? Assoprando, fazendo força, com medo de não fazer, né? Com medo de não fazer, que é só se entregar, o medo de se entregar, né? E eu refleti isso desde muito novo, porque filho, ao contrário de que alguém possa idealizar, é aquela pessoa que não quer fazer o que o pai faz. Lembre-se da sua relação com seu pai, né? Filho não é a pessoa que quer fazer o que você gosta. Não, ele não quer. Mas até na brincadeira, essa coisa da respiração foi entrando aqui. Meu filho até hoje, ele tem 19, né? Já hoje está fazendo. E ele curte assim. Isso deu porque ele sentiu essa vitalidade, né? Não que isso... Mas assim, como seria simples a gente já ter essa ferramenta com a gente? Como é uma desconexão profunda que leva a gente a ter que buscar conhecimento sobre a coisa mais basal da vida. A gente ainda tem que explicar aqui que isso traz vitalidade, sendo que o ar é o combustível da vida. Né? E tem gente que duvida, tem gente que... Né? A gente é muito doido, gente, por isso que é bom a gente respirar bastante para ver se dá uma amenizada nessa situação, porque a gente é muito reprimido mesmo, né? Muito identificado com poucos papéis, a gente vive muito aquém, né? Da potência que a gente poderia, de forma simples, atingir, até nesse sentido que o Luca falou várias vezes hoje, da estabilidade emocional, né? Como é importante a gente ter contato com a respiração, né? Bom, eu vou parar aqui também, que já estamos tomando bronca, acho que está na hora, hein, Luca? Bora para a prática. A Ratna já estava ali, ó. Falta 15 minutos. Eu falei, não, vai dar certo, Ratna, confia. Essa é minha? Pode ser. Deixa eu só pensar aqui o que a gente vai fazer hoje. Bonito isso que você falou, Arthur, do seu filho, cara. Bem bonito. Aqui eu estudei em Floripa, né? Eu estou em Floripa hoje. E aqui na universidade tinha essa matéria, até yoga na educação, eles chamavam. Mas é como você utilizar os exercícios de respiração para excitar ou para acalmar as crianças, dependendo do que você precisa. E é tão fácil, velho. É tão óbvio, é tão fácil. E não se faz isso, né? Assim, que é uma inconsciência muito grande mesmo, ó, acerca do nosso próprio funcionamento, né? A gente fica se colocando em caixa e não lida com a realidade, né? A realidade é que a coisa é simples, né? Você respirar de uma determinada forma, você vai ter muito mais energia. De outra forma, você vai relaxar, né? Tem essa dimensão inerente, que é o nosso combustível, justamente, né? Com certeza. Só rapidinho, gente. Bom, gente, se vocês quiserem aproveitar, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, fica à vontade, hein, que a gente pode conversar um pouco. Vocês que estão começando a atender aí, estão vendo isso na prática, as respirações modificando as dinâmicas e as sessões modificando essa forma de pulsar, de respirar? Deu uma Quer falar aí, Luca? Tava jogando uma pergunta aqui. Não, é que a Florzinha apareceu aqui chorando, só fui ver o que foi. Bora lá então para a prática? Eu acho que já sei o que eu vou fazer. O Arthur falou sobre essa questão, né, de uma matéria de faculdade. Eu tenho muito orgulho hoje do nosso curso de ser reconhecido pelo MEC. Nossa estrutura tem lá respiração pra caramba, tem tantra pra caramba, educação sensorial, educação sexual, só coisa incrível que o MEC reconheceu. Isso me trouxe uma felicidade bem diferente das felicidades que eu já senti na minha vida. Foi tipo
uma felicidade de adulto realizado, sabe? Eu, assim, poucas vezes eu senti na minha vida, porque quando eu fui pai, eu era criança, né? Tipo, adolescente já, 19 anos, e é muito diferente, né, Arthur? Quando tem esse filho nessa idade. E aí, o que é ser adulto, né? Ser adulto, a gente está disposto a pagar o preço que as coisas valem. Eu não estou falando só monetário, não. Estou falando dos teus processos. O que vale a pena para você aí, né? Então vamos lá para a nossa prática? Vou pedir que vocês fiquem em uma postura de 4 apoios. Bora lá? Vai ser assim, ó. Eu vou ficar aqui para vocês verem também. Vocês estão me vendo aí? Estão me vendo? Então, no primeiro, ó, abre bem seus dedos da mão, joelho fica na abertura do quadril. E aí, você vai deixar a sua barriga e querer encostar lá ao chão. Deixa cair, faz uma volta aí. Inspira, deixando seu abdômen expandir também. O queixo vai no peito. E aí, agora, na próxima expiração, você vai trazer o quadril para dentro, as escápulas afastam, o queixo fica no peito ainda. A postura do gato, é só isso que a gente está fazendo agora. E agora, inspirando, você vai aproximar o quadril, queixo do peito, afastar as escápulas. E expirar, a sua barriga vai querer encontrar o solo, queixo longe do peito. Pronto? Como é que vocês estão? Dá uma mexidinha no corpo, vai para um lado para o outro, movimentando a articulação dos ombros. O braço fica reto. Isso. Agora, não reprime a respiração, hein? Você vai afastar mais ou menos uns 5 palmas de suas mãos. Vai afastar. Isso. E você vai descer. O seu quadril vai continuar no alto e o seu peito com o seu queixo, você vai encosta sua testa no chão. E aproxima suas escápulas. Isso. E sobe. Isso. Aproxima as mãos novamente. E a partir de agora, ó, eu não estou mais fazendo essa volta para baixo com a minha coluna, tá vendo com a minha lombar? A gente vai deixar ela no prolongamento do cóccix, tá? Ok? E vocês vão começar a contrair o períneo, a região do períneo. Contrai. Inspira, contrai. Na inspiração você contrai, na expiração você solta. Ou seja, a contração tem o mesmo tempo da sua inspiração e da sua expiração. Pode colocar. Solta o som, DJ. Isso, e faça mais 5 ciclos.
Isso. Fizeram, terminaram os 5 ciclos. Agora vocês vão sentar. Isso, senta, fecha os olhos de vocês e coloquem a mão no períneo, lá embaixo. Isso. E novamente, você vai inspirar, agora que você já conseguiu localizar o seu períneo, naquela postura de 4 apoios. Novamente, você vai inspirar, contraindo, e expirar, soltando. Só pelo nariz agora, tá? Lucas, você está no mudo. Inspira, contrai, expira, relaxa. Podem continuar, que eu vou colocar uma musiquinha aqui. Inspira, soltando o seu barrigão para frente. E expira, soltando. Isso, mais uma vez. Só mais uma vez. Quem está escutando a música aí? Isso. Agora nós vamos testar respirar pela boca. Você vai deixar o seu maxilar relaxado. Inspira pela boca. Expira pela boca. Se o seu corpo estiver soltando, querer soltar aí um bocejo, deixa sair. Mas inspira, contrai. Ahora me veo. Inspira, Entiendo que todo relaxa. lo que yo creo en algún momento se escapa de todo sentido, de toda noción. No sé ni cómo leer este mapa que me da pistas de lo que soy. Perceba. Se conecta com o seu corpo, perceba o que você está sentindo. Sem Este julgamento. lugar, esta tierra, É um tiene calor. tanto que ofrecer, que la vida es corta y no perdona. E agora, você vai começar a levar a sua mão No puedes subindo. negar esta llama que despierto en tu corazón, en tu corazón. Isso. Inspira, sobe.
vai passando a mão pelo seu corpo, sempre inspirando, sempre expirando. Onde você sentir que deve passar a mão. Y ver en el reflejo esa sonrisa oculta que revela la pasión. Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar. Siempre hay que descubrir la manera de vivir. Baila, que el tiempo es tiempo y no retorna. E agora, vai inspirando, diminuindo os movimentos, inspirando de forma mais profunda e mais lenta. Pode ficar de olhos fechados. Inspira profundo. E agora faça uma análise. Como você está se sentindo nesse momento? Sem julgamento moral de certo ou errado, melhor ou pior. É o que você, como você está sentindo. Como você está assistindo agora, desde o momento que a gente começou essa aula online. Sinto mais vitalidade, me sinto mais leve, mais relaxado. Não sinto PN. O que pode acontecer? E vai voltando, vai voltando. Inspira elevando seus braços, entrelaçando os dedos e fazendo o movimento que o seu corpo pede. Como é que vocês estão? Como é que você está, Arthur? Cortei ela pelo um pouquinho, que eu vi que já eram 9 horas. Eu não pedi permissão para a gente ir um pouquinho mais, né? Ai, ai, maravilha, Lu. Gostaram? Bom, gostei muito. Queria fazer umas 3, 4 horinhas. Ó, hoje de manhã eu fiz essa prática, eu fiz por 47 minutos. 47. E passou muito rápido. Passou muito rápido e eu fiquei assim, eu tava com energia, eu até tive que gritar, cara, porque tava muito. Eu vou dar uma aterrada aqui. E aí o que a gente vai entendendo dos limites também, né, o Arthur? Eu falei, 47 minutos disso é muito mesmo. Aí dá uma relaxada. Ai, que bom. Gente, eu queria só aproveitar então, Luca, que a gente está indo para finalmente. Primeiro, assim, né, quero te agradecer a Ratina também, né, por esse convite. Tem sido muito feliz mesmo esse nosso encontro, para mim, pelo menos, está sendo bem feliz mesmo, assim, abrir esse diálogo, aprender outras coisas, outra linguagem, outra forma de fazer, né, e essa confiança também que a gente desenvolveu rápido, né, nesse lugar de estar dividindo esse trabalho. Eu espero que se repita outras vezes, mas não tenho certeza, né, a gente tem uma logística bem difícil aqui para a gente conseguir casar as coisas, e talvez o ano que vem eu não esteja por aqui, então eu queria insistir para quem está pensando em ir, chegar mesmo, que eu acho que esse trabalho vai ser muito potente, muito bonito, e é importante a gente estar junto, tá na presença para conseguir ir além, né? Acho que a gente nessas últimas aulas deu vários caldinhos assim, né? Tipos de prática diferente, papos
possíveis, assim, mas a potência mesmo vai ser essa reunião. Eu estou muito feliz, assim, com a realização dela, e espero agora encontrar com vocês, né? Encontrar com vocês nas aulas que a gente vai ter online e lá no Terra Luminos logo mais, né? Já, né? Tá bom, Lu? Então, agradeço você, a família aí, a todos aqui. Fico à disposição para qualquer pergunta, né? Não estou encerrando, mas queria reforçar, já que é a nossa última aula aberta, que eu quero encontrar com vocês, tá bom? A última desse processo agora, né? Mas não saiam do grupo, gente. Para mim, esse grupo vai continuar, porque tanto para o meu trabalho, para o trabalho do Arthur, para o meu trabalho do Arthur juntos, a gente utiliza a respiração e a gente vai continuar movimentando esse grupo. Então, não sai, só vai entrar gente, na real, para a gente fazer uma grande comunidade ali. E como eu falei na nossa primeira aula, sim, nós vamos falar dos nossos grupos ali, dos trabalhos, porque a gente precisa viver, mas além do que a gente precisa viver, a gente gosta da forma que a gente vive. E esse é o principal, né? O que eu faço, eu sinto uma bênção muito grande, uma grande boa sorte de poder estar com pessoas, estar fazendo terapia, estar levando uma linguagem do Tantra, e principalmente por estar me divertindo fazendo isso. Essa é a grande lição que eu aprendi na vida, me divertir. E a Ratna, que o passarinho que está falando no meu ouvido, ela falou para ratificar isso mesmo, que não saiam do grupo, ali vai ser um grupo para falar dos nossos trabalhos, e iremos estar falando dos nossos processos terapêuticos, tá? Eu não vou querer vender nada para vocês, a não ser que vocês queiram participar. Essa é a grande realidade, tá? E, aproveitando a deixa do Arthur, essa é uma novidade, não sabia que ele talvez mude do Brasil, mas, por mim, a nossa experiência juntos, ela vai continuar tanto tempo que você quiser, que eu não vejo movimento de rompimento. Para mim é sempre um prazer estar contigo, aprendo demais, me divirto muito com você, tá? E para quem ainda está se decidindo sobre o pranayama, venha estar com a gente nesse final de semana, por favor. Vai ser muito bom, vai ser muito incrível estar ali com vocês, respirando com vocês. Podem falar comigo, pode falar com a Ratna, pode falar com o Arthur, tá bom? Mais alguma coisa, meu bem? Então é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então é isso, né, Arthur? Para mim tá tranquilo também. Se alguém quiser perguntar, claro, fica à vontade. E a gente se vê na próxima aula valendo agora, né? Acho que é dia 13, né, Lu? Eu não estou seguro. É dia 13 que a gente vai falar sobre fisiologia da respiração, a respiração como respiração e contexto emocional, tudo isso aí. Respiração contra a opressão, com o Arthur, beleza? Já vai ser do curso, vai ser 1 hora. O quê? É bem na semana, né, que a gente vai se encontrar já para a gente já chegar quente ali. Ô Arthur, estão perguntando se você vai no Rio. Claudiane. Como é que é? Antes de você ir embora, você vem aqui no Rio, né, Arthur? Eu vou acho que em novembro. Eu não estou lembrando a data, mas eu tenho um laboratório ainda no Rio esse ano. Bom. Que bom. Tem mais um, tem esse e um no Rio só. Esse ano estou diminuindo, que a gente está com muito trabalho aqui. Mas quero voltar ano que vem fazer mais. Sabe, a gente não faz um trabalho junto lá no Rio, né, Arthur? Mas eu tô querendo ir para lá. Eu gosto, hein, Lu? Acho uma boa. A gente pode até fazer uma imersão lá. Tem um lugar que eu trabalho lá que dá para ficar aqui 20 pessoas. Olha aí. Bem gostoso. É onde, Samazate? Não. É lá na Casa da Luz. Agora é Casa Cristal. É uma casa no meio da Floresta da Tijuca, mano. É animal. Cara, você acredita que eu tô negociando com eles? Para fazer um trabalho lá? Fala que você é meu amigo que ganha desconto lá. Maravilha. Quem sabe a gente faz uma coisa lá juntos. Bom, gente.
É isso, então. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Até a próxima. Quer responder essa aí, Arthur? Vai para onde? Ainda são projetos aqui, vou esperar amadurecer, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Joyce.